Mesmo após anos, PvZ2 ainda possui mecânicas pouco percebidas pela maioria dos jogadores. Mas o que o jogo não te conta é que muitas dessas plantas têm mecânicas ocultas, interações estranhas e até bugs que podem mudar completamente como elas funcionam. No cogumelo Puff, economizando adubo enquanto está congelado ao distorcedor do tempo, reduzindo a vida dos zumbis, veja algumas mecânicas ocultas que você talvez não conheça. Vamos começar com o cogumelo Puff. Uma mecânica oculta envolve o cogumelo Puff nas cavernas congeladas. Geralmente, ao usar adubo no cogumelo Puff, ele afeta todos os cogumelos Puff do gramado. Porém, cogumelos Puff presos em blocos de gelo não ativam o efeito do adubo. Em vez disso, eles parecem se lembrar disso. Quando o cogumelo Puff descongela, ele ativa imediatamente o efeito do adubo, como se o jogo tivesse guardado isso durante o congelamento. É um detalhe pequeno, mas mostra que plantas congeladas ainda mantêm alguns efeitos mesmo desativadas. Em seguida vem o raio solar. A maioria dos jogadores sabe que o raio solar faz zumbis soltarem sóis ao serem atingidos. No entanto, há mecânicas ocultas que tornam isso mais interessante do que parece. Uma interação estranha envolve o cogumelo hipnótico. Se um zumbi afetado pelo raio solar for hipnotizado, ele continuará deixando cair sóis mesmo depois de mudar para o seu lado. O jogo ainda trata o zumbi como se ele estivesse com o efeito do raio solar, permitindo que você gere sóis a partir de um zumbi aliado, em vez de um inimigo. É uma mecânica bem incomum, porque a maioria dos efeitos nos zumbis desaparece ou se torna irrelevante após a hipnose, mas o raio solar continua funcionando normalmente. Outra mecânica oculta envolve quanto valor o raio solar realmente fornece. Como o raio solar custa 50 sóis, nem todo zumbi consegue gerar sóis suficientes para se pagar. Em geral, um zumbi precisa de pelo menos 250 de vida para que o raio solar compense. Por exemplo, um zumbi de poncho sem sua placa de metal pode gerar cerca de 50 sóis, enquanto um zumbi de balde pode produzir mais de 255 sóis, tornando os zumbis mais resistentes a alvos muito mais recompensadores. No entanto, há mais uma coisa que muitos jogadores deixam passar. Muitos jogadores acham que um zumbi só é afetado pelo raio solar uma vez, mas ele pode ser acumulado várias vezes no mesmo zumbi. Cada raio solar adicional aumenta a quantidade de sol que o zumbi deixa cair quando é danificado, permitindo que um único zumbi se torne uma fonte inesperadamente grande de sol. Em seguida temos o ímã cogumelo magnético. Uma interação curiosa ocorre com o Yeti do tesouro. O cogumelo magnético pode puxar a cabeça e o braço que ele deixa cair. O essencial é que isso só funciona após essas partes do corpo caírem. O mais estranho é o que ocorre depois. Ao contrário de outros objetos removidos pelo cogumelo magnético, a cabeça e o braço podem ficar bugados no gramado até o fim da partida. Eles não fazem nada, mas é engraçado ver partes do corpo do Yeti espalhadas. Outra mecânica surge quando o cogumelo magnético é potencializado pelo confinamento. Seu alcance fica muito maior, cobrindo uma área de cerca de 8×10, permitindo que ele remova itens de metal dos zumbis em uma grande parte do jardim. Há também uma interação estranha com a rota de fuga. Se o Magnet Shroom segurar metal e for trocado com rota de fuga, seu estado é reiniciado. Isso permite que o Magnet Shroom pegue outro objeto de metal imediatamente, sem esperar a destruição do primeiro. Outra mecânica estranha envolve seu ataque fortalecido. Quando o Magnet Shroom devolve baldes ou capacetes aos zumbis, o zumbi bufão pode refletir esses objetos. Mesmo que eles venham do poder de uma planta, o jogo ainda os trata como projéteis que podem ser devolvidos. O próximo é o aipo escondido. Eles estão chegando. Normalmente, o adubo do aipo escondido cria vários clones extras no gramado. No entanto, quando o aipo escondido é impulsionado por reforço, o efeito do adubo gera mais 5 clones adicionais. Isso faz com que o adubo fique muito mais poderoso do que parece, porque de repente você ganha muito mais aipos escondidos, atacando por trás. Isso é muito dano. Depois vem o distorcedor temporal. A maioria dos jogadores sabe que o distorcedor temporal retorna os zumbis à posição inicial, mas poucos percebem uma mecânica de evolução oculta.
Com a evolução, o distorcedor temporal passa a reduzir a vida do zumbi ao enviá-lo de volta. No entanto, isso não afeta todos os zumbis. A redução de vida só se aplica se o zumbi já tiver perdido vida suficiente antes de ser teleportado. Se o zumbi ainda tiver muita vida, o distorção temporal só o enviará de volta sem mudar sua vida. Por exemplo, um distorção temporal no nível máximo pode reduzir a vida de um zumbi para 50% de sua vida máxima. Se um zumbi tem 1000 de vida e já foi danificado o bastante para o efeito, pode ser enviado de volta com apenas 500 de vida. Outra mecânica oculta, a distorção temporal faz mais do que mover zumbis para trás. Ela pode remover veneno e a maioria dos efeitos de status. Isso na verdade pode ser uma desvantagem, porque enquanto você está empurrando o zumbi para longe, pode acabar removendo efeitos que estavam te ajudando a causar dano ou controlá-lo. O próximo é o alho. A maioria dos jogadores sabe que o alho serve para desviar zumbis para outra fileira. Na verdade, há uma interação estranha com o efeito do adubo de alho. O adubo do alho afeta não só os zumbis inimigos normais, mas também certas unidades semelhantes a zumbis que estão do seu lado. Isso inclui os zomboides criados pela vagem Zoibin, zumbis hipnotizados, perus criados pelo peru Pult e até mesmo zumbis afetados pelo sábio solar. É estranho, pois essas unidades não são mais inimigos comuns, mas o jogo ainda as considera zumbis ao usar o adubo de alho. Em seguida vem o cogumelo esporo. Ele tem algumas interações estranhas envolvendo seus projéteis. A primeira envolve o zumbi malabarista e a grama tigre. O zumbi malabarista reflete o projétil do cogumelo esporo, mas se esse projétil atingir o tigre da grama tigre, pode matar o tigre e transformá-lo em um novo cogumelo esporo. O mais estranho é que o tigre pode parar de aparecer depois disso. Em vez de sumir temporariamente, a grama tigre pode bugar e nunca mais invocá-lo. Outra mecânica oculta envolve zumbis que são transformados em cogumelos esporo. Normalmente, remover certas plantas com a pá devolve um pouco de sol. Porém, se um zumbi virar um cogumelo esporo, arrancar a planta criada não dará nenhum sol. Mesmo virando uma planta no gramado, o jogo ainda a trata diferente de um cogumelo esporo plantado por você. Depois, vem a cenoura intensiva. A maioria dos jogadores sabe que ela revive plantas derrotadas, mas há várias regras estranhas sobre o que pode ou não ser trazido de volta. Por exemplo, a cenoura intensiva geralmente não consegue reviver plantas como o guacodil ou a pastinaca após avançarem. Porém, há algumas exceções curiosas. Guacodil, ou pastinaca, esmagados pela prancha dos zumbis surfistas em terra ou derrotados por bloco de gelo, ainda podem ser revividos. Isso é estranho, pois essas situações ainda ativam a animação de investida deles, mas o jogo acaba deixando uma planta para trás que a cenoura intensiva pode reviver. Há também uma mecânica de nivelamento oculta. Em níveis baixos, a cenoura intensiva revive a planta com 50% da vida máxima. Esse valor aumenta conforme a planta evolui. No nível 10, ela pode reviver uma planta com até 125% de vida, ou seja, a planta revivida pode ter ainda mais vida do que normalmente teria. Outra mecânica oculta envolve plantas impulsionadas. Se a cenoura intensiva reviver uma planta impulsionada, ela poderá ativar o impulso de novo. Há ainda um bug estranho no fim da fase. Ao usar a cenoura intensiva perto do final da fase, a prévia cinza da planta derrotada pode ficar no gramado enquanto a planta real revive atrás dela. Isso não traz vantagem e ainda fica estranho. Vagem de ervilha possui uma interação especial. Se uma vagem de ervilha com carga total for revivida pela cenoura intensiva, não retorna com as 5 ervilhas. Ela retorna como uma única vagem de ervilha e perde quase todas as cargas. Outra interação interessante envolve a barreira de azevinho. Ressuscitar a barreira de azevinho pode restaurar folhas perdidas, mas as revividas ficam bugadas e não causam dano, nem empurram zumbis. Mesmo que você reviva repetidamente as folhas da barreira de azevinho, essas folhas ainda não causarão dano algum. A seguir vem o atirador de ervilha primitivo.
jogadores sabem que ataques empurram zumbis, mas isso gera uma interação estranha com o atordoamento. O empurrão do atirador de ervilha primitivo pode cancelar o atordoamento de um zumbi. Ao invés de ficar parado, o zumbi volta a se mover logo após ser empurrado, o que pode ser uma desvantagem. O atirador de ervilha primitivo é bom para controle de grupo, mas seu empurrão pode tirar o atordoamento que mantinha o zumbi sob controle. Em seguida vem o cogumelo perfume. O cogumelo perfume era usado apenas no Pântano Jurássico, pois sua função principal era encantar dinossauros, mas na atualização 10.5.1, essa restrição foi removida, permitindo que os jogadores o usem em todos os mundos. Porém, permitir o uso do cogumelo perfume em todos os mundos trouxe uma grande desvantagem. Como poucas fases têm dinossauros, plantá-lo fora do Pântano Jurássico era inútil. Então, na atualização 12.5.1, o cogumelo perfume recebeu uma mecânica completamente nova para resolver esse problema. Se não houver um Raptor na fileira, usar o cogumelo perfume faz surgir um do lado esquerdo do gramado. O Raptor irá ao cogumelo perfume antes de ser encantado. Essa mecânica foi alterada novamente na atualização 12.7.1. O cogumelo perfume agora pode invocar outro Raptor mesmo com um já encantado na fileira. Elevar o nível dele também prolonga o tempo de ativação do Raptor encantado. Em seguida temos a Batata Mina Primal. A maioria dos jogadores já sabe que a explosão dela é maior que a das batatas minas normais, mas ao subir de nível, a explosão aumenta ainda mais. No nível máximo, a batata mina primal cobre uma área de 5x5. Dependendo do local de plantio, uma única explosão pode atingir quase todo o gramado e causar dano a zumbis em várias fileiras. Isso é tudo por hoje no vídeo. Antes de ir, eu comecei a vender alguns bonecos de pelúcia de PVZ recentemente. Se você tiver interesse, o link está na descrição. Esses bonecos de pelúcia têm boa qualidade e são bem melhores que muitos de baixa qualidade encontrados online. Se você é fã de PVZ e quer adicionar algo à sua coleção, fique à vontade para dar uma olhada. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.